Fluminense tem alívios e preocupações em goleada pelo Brasileirão. Acabou de terminar a partida entre Fluminense e Goiás lá em Volta Redonda e o tricolor volta a vencer no Brasileiro após três partidas sem vencer, perdão, né? Não foram três derrotas, teve um empate contra o Corinthians nesse meio do caminho. Fluminense volta a vencer, vence bem, goleia o Goiás nessa partida do Brasileirão, volta pelo menos momentaneamente ao sétimo lugar na competição, agora com 45 pontos, e eu digo momentaneamente, porque tem algumas partidas a acontecer ainda pelo campeonato. Então, a gente vai falar bastante desse jogo aqui nesse vídeo, desde já te convido a assistir esse vídeo até o fim, né, para a gente analisar aqui junto a partida do Fluminense, claro, vou dar minhas impressões, e vocês estão sempre mais do que convidados a deixar as impressões de vocês aí nos comentários, combinado? Deixa o joinha nesse vídeo aqui também, porque é muito importante para fazer com que a gente alcance mais tricolores ao redor do mundo. A gente está aqui todo dia no YouTube trazendo as principais notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Meus amigos e minhas amigas, o Fluminense venceu 5-3. O placar, a gente olha, chama a atenção, o famoso placar bailarino. O Fluminense fazendo muitos gols por um lado, mas por outro também tomando. E, cara, o cenário da partida nem sempre foi tão tranquilo quanto chegou a ser o final dela. O Goiás abre o placar aos 5 minutos de jogo e amplia aos 13. Abre 2-0, né? E já com certeza bateu aquele desespero em muitos tricolores, né? Meu Deus do céu, o Fluminense está perdendo de novo, e agora? Final da Libertadores está chegando aí, tá todo mundo nervoso, claro, todo mundo ansioso, e quanto pior o time joga, a tendência é que a gente se preocupe ainda mais. E se o Fluminense não conseguir virar a chave para o dia 4? Estamos todos na torcida e rezando para que consiga, porque de fato o Fluminense não vem bem. E eu digo que não vem bem já desde antes da classificação para a final, tá? O Fluminense não vinha jogando um futebol tão atrativo. Eu estava até falando com alguns amigos isso, assim, a gente ficou muito com aquela boa imagem do segundo jogo da semifinal da Libertadores, porque a gente conseguiu aquela virada fantástica em 6 minutos. Mas a partida, principalmente o primeiro tempo do Fluminense, deploráveis. Claro, se o Fluminense fizer uma partida deplorável no dia 4 e ganhar do Boca Juniors, vocês não vão me ver reclamando de nada. Pelo contrário, se vocês me virem aqui querendo fazer análise, que o Fluminense jogou mal, sei lá o quê, e reclamar de qualquer coisa com o Fluminense campeão da Libertadores, interna, não quero nem saber. Mas esse começo de jogo contra o Goiás, ele preocupou, e eu acho essa preocupação muito válida, cara. Com 5 minutos, o Alano abre o placar num lance, cara, que ele fez o Marcelo. Tô falando do Marcelo, multicampeão na Europa, pareceu uma criança. O Alano driblou o Marcelo para lá e para cá, o Marcelo ficou aqui, ó, perdidinho, parecendo uma criança jogando bola com o adulto. E a gente tá falando do Marcelo, cara. Esse gol, eu espero que tenha conseguido deixar cada vez mais claro para o Fernando Diniz que, cara, o Marcelo na lateral, do jeito que tem sido, não tem como, não tem como. O auge do Marcelo no lateral aqui no Fluminense foi com o Alexander, volante canhoto, já jogou muitas vezes de lateral esquerdo, jogando ali no meio campo e fazendo essa proteção, essa cobertura. Cara, o Marcelo é um craque. Assim, dispensa comentários, cara. Ficar falando do Marcelo é chovendo molhado. É um craque. Ofensivamente, ele agrega demais. Mas se ele estivesse bem fisicamente, cara, ele não estava no Fluminense, ele estava no Real Madrid até hoje. E nem no auge dele no Real Madrid, ele era um exímio defensor. Então, o Fluminense precisa dar um jeito, Fernando, a gente precisa dar um jeito de fazer uma cobertura especial ali para o Marcelo, porque, né, hoje o Alano deixou claro que o Marcelo não está conseguindo jogar dessa maneira. O Martinelli até fica incumbido de fazer essa cobertura, mas é diferente, cara. O Alexander é um volante com mais vigor do que o Martinelli, com mais pegada na marcação do que o Martinelli. Então, a gente acaba perdendo. Só que o Alexander voltou mal da lesão. O Alexander entrou no jogo hoje, inclusive, abaixo de novo. Parece que ele está com alguns problemas familiares. Nessa semana ele postou foto com a mãe dele no hospital. Parece que a mãe dele está internada, que isso afeta pra caramba o jogador. Também é um jogador que volta de lesão, ritmo de jogo, forma física, isso tudo pesa pra caramba, tá? Mas a gente precisa dele inteiro pro dia 4. E a gente precisa, se ele não estiver na sua melhor forma, a gente precisa de alguém para cumprir essa função, senão não vai dar para usar o Marcelo na lateral. E mesmo com o Alexander bem, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque o Marcelo teve seus probleminhas de lesão esse ano também. A gente sabe que o jogador, quando se machuca, nem sempre ele volta tão bem. Acabei de falar isso do Alexander, vale para o Marcelo também. Um exemplo que eu gosto muito de citar, tá, sobre idade de jogador e os efeitos de lesão, questão física nele, é um exemplo muito cristalino recente pra gente, ó. Fred, 2021 do Fred, cara, lembrem aí, o Fred começou 2021 jogando demais. O Fred foi o artilheiro daquela edição da Libertadores, salvo engano, ele meteu gol na fase de grupos inteiro, classificou o Fluminense nas oitavas, tava muito bem, Fred. O começo de 2021 do Fred foi um absurdo.
muito melhor do que o 2020 dele, por exemplo. Muito melhor. Só que ele teve aquela lesão no meio do ano ali, e depois nunca mais conseguiu jogar. Nunca mais mesmo. Assim, o Fred não teve mais atuação em alto nível depois que ele teve aquela lesão ali do meio para o fim de 2021. Não jogou mais em alto nível na carreira, acabou, pô. Porque era um jogador de 38 anos na época. O Marcelo, a gente é um jogador que é um pouco mais jovem do que isso, ele tem 35, mas tem seus problemas de lesão, questão crônica na panturrilha, e ele já deixou claro que ele pode jogar, tá? Não tô falando que o Marcelo acabou. Não, o Marcelo consegue jogar, ele consegue ser muito produtivo ofensivamente. Defensivamente que não dá. Cara, no auge do Marcelo, ele não era um grande defensor. Imagina agora, mais velho, pior fisicamente. Então, essa questão da cobertura ali tem que ser resolvida. E foi nessa questão que o Fluminense tomou 2-0 do Goiás muito cedo. E aí faz um gol com o Felipe Melo de cabeça, um gol, inclusive, né, já tinha um tempinho que o Fluminense não fazia gol de escanteio, o Felipe Melo não é um cara muito artilheiro aqui no Fluminense, subiu bem, fez um belo gol de cabeça, e botou o Fluminense de novo no jogo. Só que o próprio Felipe Melo depois saiu machucado. E aí preocupa e preocupa muito pro dia 4, né? Acho que a gente tá sempre nessa vibe do, não, calma, se o time não jogar tão bem, tá tudo bem, o importante é tá a galera inteira pro dia 4. Bom, hoje o Felipe Melo saiu lesionado. Tá? A gente ainda não tem informação de grau da lesão, a partida acabou de acabar, né? Mas o próprio Felipe Melo, logo depois que saiu, falou sobre isso. Eu tô aqui com a declaração do Felipe Melo. Ele disse o seguinte, ó, abrindo aspas: fui dividir a bola e senti uma fisgada. Pela fé, digo que não vai acontecer nada. Se foi, é coisa leve, porque estou conseguindo pelo menos caminhar. Então, assim, o Felipe Melo saiu muito mais para preservar do que qualquer outra coisa. Se acontecesse isso numa final de Libertadores, ele provavelmente continuaria em campo. E justamente isso, assim, claro, a gente tem a preocupação com o Felipe Melo, mas não me preocupa a fundo, porque ele é um cara que acho que até sem a perna ele vai para campo. E tenho certeza que ele vai jogar muita bola na final, porque o Felipe Melo é um cara que gosta desse tipo de jogo. O Felipe Melo foi mal nas 2 semifinais contra o Inter, é verdade. E a gente tem que fazer um estudo aí, cara. Fica até a dica pro Felipe Melo, a família dele, né? Até porque é uma questão de saúde para ele. Já já o Felipe Melo se aposenta, mas ele tem que fazer um estudo para entender o que acontece com ele contra o Internacional. As 3 piores atuações dele com a camisa do Fluminense foram contra o Inter. Não sei se é algum problema com a cor vermelha, talvez seja, com Porto Alegre, mas talvez ele jogasse sempre muito mal contra o Grêmio também, não sei. Eu sei que contra o Inter, as 3 partidas piores que ele fez com a camisa do Fluminense foram contra o Inter, as 2 da semifinal e a partida do Brasileirão do ano passado, que o Inter, enfim, foi o Wanderson, né? Atropelou o Felipe Melo naquele jogo, foi uma coisa até constrangedora. Vamos aguardar para ver, né? Nosso pitbull, até porque a gente já tem a situação do Nino, que acho também que deve jogar. A tendência é que jogue, teve uma entorse, enfim. A final dia 4, cara, é aquele jogo que se o cara tiver mínimas condições de estar em campo, ele vai estar. Vai tomar injeção, vai fazer o que for, e vai estar em campo urrando de dor, mas vai estar lá em campo para fazer o Fluminense ganhar. Então, nesse ponto, eu acho que a gente vai sim ter a dupla de zaga titular, mas preocupa muito. É claro, e falando em zaga, né, pouco depois do gol do Felipe Melo, foi a vez do Marlon fazer o 2-2, né? Seria o gol de empate do Fluminense, mas o gol foi anulado porque o John Arias estava impedido, né? Aí uma cena lamentável, eu considero dessa maneira. O Marlon, na comemoração, saiu mandando a torcida calar a boca, saiu xingando o torcedor, e na mesma hora o Felipe Melo, né? O Felipe Melo não tinha sido substituído, na mesma hora o Felipe Melo, fica aqui meus parabéns pela atitude do Felipe Melo, essa atitude de capitão, de líder, né? Correu no Marlon, já puxou ele, já fez ele pedir desculpa. Ele mal xingou o torcedor, ele já estava pedindo desculpa. Já xingou e pediu desculpa logo depois. Excelente para minimizar essa questão, mas assim, não pode, né, cara? Não pode. Um jogador como o Marlon, ainda mais criado em Xerém, já conhece o Fluminense há muito tempo, né? Sabe o que é time grande, o que é estar aqui. Pô, não dá pro cara ficar querendo xingar torcedor, né? Mandar calar a boca por causa de crítica. Cara, a gente tá falando de time grande. Você não quer pressão? Você não quer ser vaiado? Cara, procura outra profissão. Tanta profissão aí, cara, nobre, linda, que você não vai ser vaiado no exercício do seu trabalho. Jogador de futebol, cara, é o ônus e o bônus da profissão. Ser vaiado é o ônus da profissão. Você tá mal, a torcida vai te vaiar. É porque o torcedor é maluco a ponto de te vaiar que você ganha 600 mil, 500 mil, porque o futebol move esse dinheiro todo pela paixão. Ninguém ali tá quebrando nenhuma lei, passando dos limites. Ninguém tá. Vaiar é completamente normal. É o exercício da expressão do torcedor. Não tá gostando, vaiou. Perfeito. O jogador não tem que mandar calar a boca. O Felipe Melo foi perfeito nisso. Mandou pedir desculpa na hora, ele pediu desculpa. Que isso não volte mais a acontecer. Não pode. Jogador de time grande, cara, tem que entender a pressão. Tem que entender. O jogador tá mal, o torcedor tem que ser racional, etc e tal. Você pode argumentar o que você quiser, mas nada justifica o jogador mandar a torcida calar a boca, tá? Nada justifica e nada nunca vai justificar, pelo menos é assim
que eu enxergo. Depois disso, né, o gol foi anulado, ainda por cima, o Marlon ainda passou esse papelão, né, que ele se queimou para um gol que ainda foi anulado. Mas beleza. Depois disso, cara, o John Arias empata o jogo, num gol esquisito, né, a bola ali na área, mas enfim, gol, é o que importa, e o próprio John Arias vira o jogo, né, um jogador que ao longo desse ano estava fazendo poucos gols, né, era até uma crítica, digamos assim, que se tinha a ele, né, pô, o Arias não tá tão artilheiro quanto ele poderia ser, a responsabilidade está muito pro Germancano. Bom, nesses últimos 3 jogos já são 3 gols dele, e o segundo gol em específico, cara, eu quero dar o destaque porque, assim, foi uma coisa que me agradou muito. O Keno faz a jogada pela esquerda, o cruzamento chega no Arias, ele domina a bola, estou de perna esquerda, né, que em tese é a perna ruim dele, mas ele teve a frieza de dominar aquela bola, ver onde estava se posicionando o zagueiro e o goleiro e tirar. Ele bateu no mesmo canto, né? A bola estava pelo lado direito da área, ele bateu na trave esquerda do goleiro. Em geral, ali, aquela bola, quando você recebe ali, você chuta cruzado. Só que o goleiro foi fechar o chute cruzado e o zagueiro também. Abriu o canto de cá, né? E ele bateu ali muito bem, muito frio. Boa partida do John Arias, por sinal, né? 2 gols, ajudou muito o Fluminense nessa virada e nessa vitória. Mas para mim, o grande destaque desse jogo é o Keno. O Keno voltou a fazer gol pelo Fluminense, graças a Deus, né? Tava na hora. Eu até cheguei a comentar na live que a gente fez no domingo e falei de várias vezes isso com alguns amigos. Gosto muito do Keno, acho uma peça essencial do time do Fluminense. Não acho que a torcida esteja tão correta nesse pegar no pé com o Keno. Muita gente critica o Keno, eu acho que isso é exagerado e ele é um jogador importante para o time. Só que eu não ia ficar me esgoelando para ficar defendendo o Keno, sendo ele um atacante que não estava fazendo gol. Não pode um atacante, gente. Keno é muito útil em diversas coisas, mas atacante tem que fazer gol. Ah, mas ele é atacante, tem que fazer gol. Não existe um atacante do Fluminense, até então, não ter feito gol contra nenhum time de Série B ou Série A na temporada. E está há mais de 5 meses sem marcar. Esse era o cenário do Keno, que, repito, grande jogador, eu acho que tem que ser titular do Fluminense. Hoje, contra o Goiás, ele voltou até a trancinha, já tinha feito uma boa partida contra o Corinthians. Hoje, contra o Goiás, 2 gols na conta dele, um de pênalti, que ele sofreu, por sinal, né? Ele fez uma jogada e sofreu o pênalti, e o segundo gol dele, né? Fez logo 2 para espantar esse problema. Foi um golaço, né? Driblou 2, bateu na saída do goleiro, um golaço do Keno, e assim, festejo muito esse gol dele, porque, como eu disse, para mim o Keno é uma peça essencial para esse time funcionar. E a gente está falando de um jogador, cara, que gosta de partida importante, que gosta de decisão. A gente precisa desse tipo de perfil no dia 4. O Keno, cara, a gente puxar aqui só no Atlético Mineiro, o último time dele, ele fez gol nos 2 jogos da final do título da Copa do Brasil do Atlético Mineiro, e o Campeonato Brasileiro de 2021, o Atlético, sei lá quanto tempo sem ganhar um Brasileirão, quem faz os 2 gols e vira a partida de maneira relâmpago naquele jogo contra o Bahia foi o Keno. Keno botou debaixo do braço aquele jogo e deu o título para o Atlético. A gente precisa desse jogador com muita confiança no dia 4, que isso vai ajudar demais o Fluminense a conseguir esse título. Então, assim, fico muito feliz mesmo de ver o Keno. Claro, muito feliz com a vitória do Fluminense, claro, 5-3, uma delícia, né, vencer, ver tanto gol, mas fico muito feliz em ver o Keno bem. 5-3, o terceiro gol do Goiás, por sinal, um golaço do Palácios, né? Pô, recebeu, deu um voleio ali, uma acrobacia, fez um golaço. Deve ser só triste, né? Você fazer um golaço desse e não poder ficar 100% feliz, porque você perdeu o jogo, mas foi um baita golaço do Palácios. E assim, como eu disse no começo, né? São alívios e preocupações. É alívio porque o Keno voltou a fazer gol, é alívio ver o João Arias bem, é alívio ver o Fluminense vencendo, o Fluminense fazendo 5 gols, sendo muito prolífico ofensivamente. Já teve um golaço do Cano lá do lado no final, né? O Cano saiu cara a cara com o goleiro, deu a cavadinha, fez o gol, mas o VAR pegou um pentelésimo de centímetro lá para eliminar, invalidar, perdão, o gol do Cano por impedimento, né? Enfim, do Cano, perdão, por impedimento, um golaço que o Cano ia fazendo, ele acabou não fazendo o gol dele. Por um lado, né? São esses alívios do Fluminense, por outra preocupação, né? O Felipe Melo com esse probleminha, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô na esperança de não ser nada grave. E também, cara, apesar da vitória, 3 gols, você não pode ficar tomando 3 gols assim. O Fluminense tomando novamente gol no começo, saindo atrás do placar e tomando 3 gols no jogo. Final é decidido no detalhe, são poucos gols. O Fluminense não pode se dar ao luxo de tomar um gol do Boca Juniors no começo do jogo, no dia 4, que aí eles vão meter aquele ferrolho, vão estacionar um ônibus dentro da área, vão botar os 11 jogadores, mais todo mundo ali do setor norte dentro do gol junto com o Romero, e aí o Fluminense vai ficar ali martelando, vem a pressão, vem todo o peso, né,
da conquista inédita, seria péssimo para a gente. Então, assim, o Fluminense tem que entrar com a concentração lá em cima e não pode dar esses modos no brasileiro. A minha maior preocupação é essa. É o time jogando desligado no começo das partidas. Contra o Corinthians foi isso. O Fluminense entrou desligado contra o Corinthians. No segundo tempo decidiu jogar a bola e empatou o jogo. Agora contra o Goiás foi isso. Depois que tomou 2-0, decidiu jogar a bola, ganhou o jogo. Mas não pode, contra o Boca Juniors não pode dar esse mole. É uma final de Libertadores, é jogo único. O Fluminense tem que entrar totalmente concentrado e totalmente ligado nessa partida. Ó, rapidamente aqui, atualização também, tá? Ganso e Germancano tomaram amarelo nessa partida, estavam pendurados, portanto não atuam contra o Atlético Mineiro na próxima rodada do Brasileirão, beleza? Então, essa foi a minha análise da partida. Alívios por um lado, preocupações por outro, e a gente segue nessa ansiedade rumo ao dia 4, rumo à final da Libertadores. Agora eu convido você, é claro, para deixar um comentário aí, né? O que você achou desse jogo? Qual foi a sua opinião? Deixa aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Valeu, galera. Tamo junto. Saudações tricolores. Valeu!